Olá, fidelidade! Capítulo 5. Os incuráveis se curam. Como utilizar o seu poder de cura. Joseph Murphy. Aconteceu que, num sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus que o observavam. E eis que estava diante dele um homem hidrópigo. Dirigindo a palavra aos doutores da lei e aos fariseus, Jesus disse: É lícito fazer curas aos sábados? Mas eles ficaram calados. Então, Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Depois disse a eles: Qual de vocês, tendo um filho ou um boi que caiu num poço, não o tiraria logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Lucas 14, de 1 a 6. O fariseu está por toda parte. É o tipo de homem que dá importância aos atos e observâncias exteriores. Faz questão do rigor da lei e faltam-lhe o amor e a compreensão que estão por trás das palavras do Evangelho. O fariseu acredita que o ventilador lhe dá torcicolo, que os micróbios são a causa de seu resfriado e que o vírus oculto é a causa de sua gripe. O tempo, as condições e circunstâncias influenciam a mente apenas de modo sugestivo. O homem é o único pensador neste mundo. O ventilador não lhe pode provocar um resfriado, a não ser que ele pense isso. Uma crença é um pensamento geralmente aceito como verdadeiro. Muita gente pode ficar sentada debaixo de um ventilador o dia todo, sem se sentir resfriado, ou ficar de pescoço duro. Se a pessoa aceitar a sugestão hipnótica de que se vai resfriar devido a uma corrente de ar, o fato é que o resfriado foi devido ao seu próprio pensamento. Ele tinha o pensamento de rejeitar ou aceitar a sugestão. Se aceita, o resultado deve-se ao movimento de sua própria mente. Ele só pode culpar a si próprio. Sua mente aceitou uma ideia falsa e produziu as consequências. O caso de hidropsia, mencionado acima no relato do Evangelho, foi devido a um fluxo de negatividade. Quando a mente está cheia de tensões, um efeito correspondente é produzido no organismo e há uma desintegração nos órgãos da eliminação. Se um homem estiver cheio de ódio ou ressentimento profundo, isso bem poderá provocar um derrame interno, que, se não for controlado, acabará desintegrando seus órgãos vitais, devido ao efeito corrosivo desses venenos mentais. O estado do organismo é a imagem externa da atitude mental do homem e seus estados de consciência. Conheci um homem em Londres que era muito religioso e completamente desprovido de qualquer má vontade ou ressentimento. No entanto, viu o pai morrer de hidropsia e aquilo lhe deixou uma impressão profunda. Ele me disse que toda a vida receou que lhe acontecesse a mesma coisa. Acrescentou que costumava fazer sondagens no pai com um aparelho e que o médico extraía grandes quantidades de água de sua cavidade abdominal. Esse receio latente, que nunca foi neutralizado, sem dúvida, foi a causa de seu estado hidrópico. Ele não conhecia a verdade psicológica simples que Kimbe anunciou cerca de 100 anos atrás. Kimbe disse que se você acreditasse em alguma coisa, ela se manifestará. Quer você pensasse nela consciente ou não. O medo daquele homem
tornou-se uma crença de que ele se tornaria vítima do mesmo distúrbio que o pai tivera. Essa explicação auxiliou muito o homem. Ele começou a perceber que aceitara uma mentira como verdade. Começou a compreender que o seu medo era uma perversão da verdade, um temor que não tinha poder de verdade, porque não existe princípio algum por trás do conflito. Existe um princípio de saúde, mas não de doença. Um princípio de fartura, nenhum de pobreza. Um princípio de honestidade, nenhum de falsidade. Um princípio de matemática, nenhum de erro. Um princípio de beleza, nenhum de feiura. A crença dele era o único poder que o controlava. Nossa mente pode ser influenciada negativa ou positivamente e pode ser influenciada pelo bem ou pelo mal. Aquele homem viu a verdade de sua situação e expulsou a mentira. Raciocinou que o poder curador que o criara continuava com ele e que sua doença era devida a um grupo de pensamentos desordenados, de modo que ele reorganizou a sua mente para se harmonizar com o padrão divino. Antes de dormir, de noite, ele afirmava com sentimento e profunda convicção em todas as palavras: a presença curadora agora vai trabalhar, transformando, curando, restaurando e controlando todos os processos do meu corpo, segundo a sua sabedoria e natureza divina. Repouso agora seguro, sabendo disso. Sei que é Deus em ação. Não existe outro poder e este poder curador está agindo agora. Ele repetiu a oração todas as noites, durante uns 30 dias. No fim desse período, sua mente chegara a uma convicção de saúde. Aquele era o dia do sábado para ele, o que significava o momento da realização total de sua mente. Há alguns anos, assisti um ofício numa igreja em que o ministro fez um belo sermão sobre as curas divinas. Depois do ofício, um membro da direção da igreja disse ao ministro: Está muito bem dizer Jesus curou, mas não venha dizer que nós podemos fazê-lo. Podem imaginar uma declaração dessas nessa nossa era dita esclarecida? O homem que pronunciou aquelas palavras tinha tido centenas de curas em sua vida. A vida está sempre curando os nossos cortes, machucados, luxações e arranhões. Nunca nos condena. Quando comemos um alimento contaminado, o mesmo princípio de vida que procura preservar-nos nos leva a regurgitar e faz o possível para curar-nos. Uma cura se dará se, como diz Emerson, tirarmos do caminho o nosso nada inchado. Conheci um cientista cristão que um dia engoliu um líquido venenoso, por engano. Ele era um grande clínico e tinha muita fé no poder de Deus. Disse-me que estava a 100 quilômetros de distância de qualquer auxílio, de modo que teve de confiar apenas no poder subjetivo dentro de si. Ficou muito quieto e usou as seguintes palavras: Deus está em seu templo sagrado, e sua presença enche todos os órgãos e células do meu ser. Onde Deus está, só existem ordem, beleza e funcionamento perfeito. A sua santa presença neutraliza tudo que não seja como ele. Ele continuou falando assim por 1 hora, e embora num estado muito debilitado, restabeleceu-se completamente. Podemos tomar um veneno corrosivo, confiando no poder subjetivo para anular os efeitos maléficos? Não sugiro que ninguém faça a experiência. Acredito piamente que, numa emergência ou numa situação de engano, o sincero estudante da verdade que buscar lealmente auxílio em Deus
poderá de fato provar as palavras de Marcos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, saindo da experiência ileso. Existem venenos mentais, bem como físicos. Os doutores da lei e fariseus existem em todos nós. Representam as leis feitas pelo homem e suas opiniões e a crença de que estamos sendo castigados por nossos pecados e que o nosso karma está nos apanhando. Que pecamos numa vida anterior e que agora estamos expiando nossos pecados. Pensamentos de fariseus nos vêm à cabeça dizendo: não devemos lutar contra a vontade de Deus. Talvez seja a vontade de Deus estarmos doentes. Essa é a cruz que devemos suportar. Outros têm um complexo de Marte e dizem: Deus está me pondo à prova, isto é um teste, tenho que aceitar o meu sofrimento como sendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade da vida, e a vida quer manifestar-se como saúde, harmonia, alegria, integridade, perfeição e fartura. A vontade de Deus é a natureza de Deus, que é o amor ilimitado, a inteligência infinita, a harmonia absoluta, paz perfeita, alegria infinita, sabedoria ilimitada e ordem, simetria, proporção perfeitas. A vida não pode desejar a morte, a paz não pode desejar a dor. A alegria não pode desejar a tristeza, a harmonia não pode desejar a discórdia. A ordem não pode desejar a desordem. O amor não pode desejar castigo, a miséria e o sofrimento. As pessoas que dizem que Deus os está castigando nunca sonhariam em acusar ou atribuir a seus próprios pais as coisas de que acusam a Deus. Para essas pessoas, as palavras infinitamente bom e perfeito parecem não significar nada. Há muitas doenças que acompanham essas falsas crenças, pois todas as nossas crenças tendem a manifestar-se. Acreditar que Deus o está pondo à prova ou castigando põe em ação a lei da própria mente, causando dificuldades, oposição, doenças e problemas de todo tipo. É por isso que se diz que uma pessoa tem uma asa negra que a persegue. Se um homem parte de uma premissa falsa, sua conclusão ou experiência deve conformar-se com a sua premissa falsa. Na verdade, o homem se castiga. Ele se dá tudo, seja tristeza ou alegria, dor ou paz. Jesus significa você, acionando a sua mente consciente e subconsciente em sincronia e harmonia. Quando você conhece as leis de sua mente e as aplica de maneira construtiva, você é o Jesus da Bíblia, ressuscitando os desejos mortos, curando os pensamentos cegos e caminhando triunfante para a sua meta. Você não é mais cego, manco, paralítico ou aleijado. É por isso que a Bíblia diz: Ele tomou-o pela mão, curou-o e mandou-o embora. Mostrei-lhe neste capítulo de que modo um homem curou um estado semelhante em si. O mesmo poder curador existe em todos os homens. Não é uma coisa que existiu há 2000 anos. É onipresente. Você pode lançar mão dele e operar o que chamamos de milagres em sua vida. Devemos lembrar-nos de que um milagre não pode provar o que é impossível. É uma confirmação daquilo que é possível. Sempre foi e sempre será, pois com Deus tudo é possível. O amor, a alegria e a paz não tiveram início e não terão fim. A harmonia sempre existiu. O princípio da vida sempre existiu. Não é uma coisa que um homem tenha possuído. Dizer isso seria a essência do absurdo. Não espere que algum anjo
ou santo o cure. Não se pergunte se Deus deseja ou não que você se cure. Compreenda que você está violando as leis de Deus, que estão escritas nas escrituras do seu coração e sua natureza, quando está triste, doente, com ódio ou pobre. Os venenos mentais são os pensamentos errados que trabalham clandestinamente no consciente como um regalo, contaminado para afluir depois de anos de experiências erradas, como a doença, perda, infelicidade e etc. O primeiro passo na cura é não ter medo das condições manifestadas desde o primeiro instante. O segundo é compreender que o estado de saúde não é mais que o resultado de pensamentos passados, que não terão mais poder para continuar a sua existência. O terceiro passo é glorificar a Deus que está no meio de vocês, ser subjetivo. Isso paralisará a produção de todas as toxinas em você ou no paciente. Você agora declarou ser falsa doença. Ao levantar-se, vendo a pessoa como ela deve ser, você atrai a manifestação ou o estado ideal a você. Viva na personificação de seu desejo e a palavra, seu pensamento e sentimento, logo se tornará carne. Se você se permitir abalar pelas crenças do homem, venenos mentais, não lhe será permitido viver emocionalmente em sua personificação. Entre os venenos mentais mais mortíferos estão os seguintes: ódio, que na verdade é ignorância; a autocomiseração, que na verdade é a absorção em si. Essas drogas se introduzem na corrente sanguínea psíquica, envenenando todas as fontes de fé e esperança, conduzindo à demência precoce, melancolia e outras formas de distúrbios mentais. O antídoto espiritual é encontrar o seu outro ser real, Deus, e intoxicar-se com Deus. Você pode se apaixonar loucamente pelo novo conhecimento de que os pensamentos são coisas e que, enchendo a sua mente de calores espirituais, você transformará toda a sua vida, conquistando saúde, felicidade, amor e alegria. Você pode apaixonar-se e ficar muito entusiasmado ao saber que existe um princípio de vida que flui pelos seus padrões mentais e imagens, criando segundo essas imagens e semelhança. Quando você compreende que a lei da atração está sempre funcionando em sua vida, você é tomado de um frenesi divino diante do assombro de tudo isso. Você agora está amando, emocionalmente ligado a Deus, ou a todas as coisas boas, agradáveis, elevadas e enobrecedoras. Você agora tem fome e sede de mais sabedoria e avança à luz daquele que existe para sempre. A velhice é outro veneno mental. A Bíblia considera a idade não com o passar dos anos, mas a aurora da sabedoria. Procure o frenesi divino que purifica todas as toxinas, como Daniel, mesmo no covil dos leões. Glorifique o Deus dentro de você, o divino anticorpo. E aqui terminamos nosso capítulo 5. Obrigado.